Aleluia! Amém. Gente, esses gritos é da minha célula. Aleluia. Eu sou uma das líderes aqui da Nova Aliança Team. E eu estou muito feliz, estou muito honrada de estar aqui. Obrigado, meus pastores, por essa confiança, né? É uma missão, é um desafio. Mas eu estou muito feliz. E eu queria pedir a colaboração de todos vocês para prestarem atenção em mim. Vocês vão me ouvir hoje, não porque eu sou maior que vocês, mas por respeito, por temer ao Senhor. E não perca a sua bênção hoje por ficar conversando com seu colega ou ficar indo ao banheiro toda hora. Glória a Deus! Aleluia! Gente, o tema dessa mensagem é a plenitude daqueles que agradam ao Senhor. Gente, nós estamos muito conectados aqui. O Ian, ele começou abrindo aqui o culto falando sobre fé. E é muito do que eu quero trazer hoje para vocês. Nós andarmos em fé traz essa plenitude. E essa plenitude agrada o Senhor. Então, nós estamos muito conectados. Um primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o Deus que sabe das minhas limitações. E eu quero... Quem aqui está acompanhando o plano de leitura bíblico? Levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Você que está atrasado, por favor. E, gente, você que está acompanhando o plano de leitura bíblica, você vai entender plenamente, completamente aquilo que eu vou falar hoje para vocês. Porque está em Êxodo. Mas, quem não está acompanhando o plano bíblico, ou quem nunca leu, também vai entender porque eu vou contextualizar tudo. Glória a Deus. Eu vou falar um pouco sobre a história de Moisés, lá em Êxodo 3. Moisés, esse primeiro momento, vou contextualizar para vocês. O que está acontecendo? Moisés teve esse primeiro contato com Deus. Deus chama ele, Moisés, Moisés. E Moisés responde, eis-me aqui. E naquele momento, Deus traz uma missão para Moisés, traz o seu chamado. Ele fala, Moisés, eu escutei o clamor do povo de Israel, que estava na escravidão, que estava no Egito. E eu quero que você lidere aquele povo para uma terra que manda leite e mel com fartura. E naquele momento Moisés respondeu assim. Agora vocês podem abrir comigo. Êxodo 3, do 11 ao 12. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Você que já leu a história, você vê que Moisés começa a falar várias coisas para o Senhor depois que o Senhor traz esse chamado a ele. Primeiro vocês viram aqui, Moisés fala, mas quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para ir lá diante de Moisés? E logo depois, Moisés fala assim, Deus, mas e se me perguntarem que Deus que falou comigo? Aí Deus vai lá e dá outro plano para ele, dá outra fala e fala assim, fala que o eu sou te enviou, porque o eu sou está falando contigo. E Moisés, não se dando por vencido, fala assim, não, mas e se eu for lá no Faraó e ele falar assim, mas eu não acredito nesse teu Deus, não acredito que foi realmente Deus que te enviou aqui. Deus vai lá e traz 3 planos para ele, 3 estratégias. Ele fala assim, pega o teu cajado e joga. O cajado vira uma serpente. Coloca a tua mão aqui, a mão fica leprosa. Ele pega a água do rio e joga no chão. A água vira sangue. E Moisés, não se dando por vencido, fala assim, quero que vocês leiam agora comigo. Êxodo 4, do 10 ao 16. Abram aí, gente, a Bíblia. Êxodo 4, do 10 ao 16. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse,
Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e ele porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem falar. Gente, olha isso. Moisés fala, primeiramente, quem sou eu? E perguntas e mais perguntas. E o Senhor o tempo todo dando planos, dando estratégias. Gente, vocês acham que Moisés queria ir? Moisés não queria ir. Senão, pelo menos, ele tinha dado o plano, a estratégia. Senhor, eu sou pesado de boca, então deixa eu ir com meu irmão. Mas Moisés não fez isso, não. Moisés falou, foi assim, manda outro. Manda outro. Ele não disse, eu não quero ir, né? Mas era basicamente isso. Mas olha isso. Um Deus que tanto ama Moisés, um Deus que quer que Moisés faça parte do plano dele, faça parte da vontade dele, da promessa dele. Ele mesmo cria o plano, ele mesmo dá a estratégia e fala, o teu irmão, ele não é fluente? Pois leva ele. Gente, que Deus é esse? Que nos ama tanto ao ponto da gente vir com todas as nossas limitações. Às vezes a gente é assim, né? Coloca várias limitações para viver a vontade de Deus. Coloca inúmeras poréns e entretantos para viver a promessa. E esse Deus está lá. Não, mas toma esse plano. Não, mas toma essa estratégia. Para confirmar, mais na frente, em Êxodo 13, Deus faz a mesma coisa. Olha que incrível. Vou ler para vocês. Para contextualizar, esse momento o povo de Israel já tinha saído da terra do Egito, dessa terra de escravidão. E aí Deus fala assim, Êxodo 13, do 17 ao 18. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Deus via a limitação de um povo incrédulo, que se visse a guerra, em outras versões fala, se ele participasse daquela guerra, ele ia olhar para aquilo, ia desistir e ia voltar para a terra de escravidão. Uau, Deus é o mais interessado em libertar aquele povo. Aquele povo que vivia numa terra de escravidão, que clamava dia e noite para não viver aquilo. Se visse a guerra, ele voltava para a escravidão. Mas Deus amava tanto aquele povo, queria tanto libertar eles, queria tanto que eles vivessem a promessa, o plano, a terra que manda leite e mel com fartura, que criou uma nova estratégia. Fez com que agora eles não passassem pelo caminho dos filisteus que tinha guerra, mas que rodeasse pelo Mar Vermelho, mesmo que fosse um caminho mais longo, porque aqui diz que era um caminho até mais perto. Uau, esse é o nosso Deus, que tanto deseja que a gente faça parte dos planos dele, que tanto deseja que a gente esteja na promessa, que ele mesmo faz novos planos, novas estratégias para que a gente viva isso. Então, eu quero que você pare e pense hoje que todas as suas desculpas, todos os seus poréns, todos os seus entretantos, todas as suas listas de limitações para viver a vontade de Deus, tudo isso, o Senhor tem um novo plano, uma nova estratégia, para que você ainda assim viva os planos dele, para que você ainda assim viva a vontade dele. Aleluia. Glória a Deus, vocês estão aqui comigo. Aleluia. Eu quero agora conversar um pouco com vocês sobre essa relação de Deus com Moisés, de Deus com o povo. Você que já leu aqui o Êxodo, o Antigo Testamento, você vê a relação de Deus com Moisés com uma relação incrível, linda. Lá em Êxodo 33, 11, não precisa abrir, mas fala que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Uau! E Deus, ao longo desse tempo em Êxodo, ele queria estar sempre com o seu povo. Ele ia como uma coluna de nuvem de dia, como uma coluna de fogo à noite, guiando esse povo. Ele queria estar sempre no meio, ele cuidava, ele provia. E, gente,
Isso é muito lindo. E às vezes Deus, ele até falava audivelmente para o povo ouvir. Só que às vezes o povo ficava com tanto medo e falava: Moisés, vai na nossa frente, ouve por nós, porque é muito poderoso, é muito glorioso. E hoje a gente tem essa visão de um Deus Pai, porque veio Jesus e tudo. E antes era esse Deus mais Senhor. Mas mesmo assim, a gente vê a característica de pai, uma característica da paternidade, porque era um Deus que queria estar o tempo todo no meio desse povo. E uau, que hoje a gente possa entender que esse é o meu Deus. Um Deus que não muda, um Deus que hoje eu vejo Ele como Pai, mas que antigamente, no Antigo Testamento, Ele ainda sim tinha essa característica de ser o meu amigo. Uau, hoje a gente pode ver Deus face a face como um amigo. A gente pode falar com Ele, entrar no nosso quarto e falar: oi Deus, oi papai, fala comigo. Uau, esse é o nosso Deus. E que Deus incrível Ele é. Ele é um Deus que nos ama e Ele é um Deus que a gente pode colocar a nossa confiança. A gente ama a Deus porque Ele primeiro nos amou. Amém? E o segundo ponto que eu quero tratar com vocês é olhar além do que se vê. Eu vou abrir com vocês. Êxodo 14, é mais na frente na história. Êxodo 14, do 10 ao 14. Contextualizando. O povo de Israel tinha saído da terra de escravidão. Um povo estava feliz da vida, cantando para o Senhor: glória a Deus, esse é o meu Deus que faz milagres, aleluia. E aí, o que acontece? Deus endurece o coração de Faraó e Faraó decide: vou atrás desse povo. Que besteira foi que eu fiz de deixar esse povo ir embora? Era um povo que servia para mim. Vou atrás deles. Eles estão onde? No deserto, pois eu vou atrás. E nesse momento, o povo de Israel olha e vê 600 carros de guerra, soldados egípcios, ele vê cavalos, ele vê tudo atrás deles. E ele olha e fica morrendo de medo. Agora nós vamos ler. Abre aí comigo, Êxodo 14, do 10 ao 14. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Gente, o povo de Israel estava enfrentando ali um mix de emoções, né? Primeiro, eles estavam muito felizes. Depois, eles: meu Deus, o que é aquilo? Estão tudo vindo atrás da gente. Se desesperaram, ficaram com medo, falaram: por que me trouxeram para cá? Eu deveria estar lá servindo os egípcios, deveria estar nessa escravidão. E aí a gente sabe, né, o que acontece depois? Moisés abre o mar vermelho, o povo de Israel passa, depois Moisés estende a mão e os egípcios e os soldados egípcios, o faraó, todos morrem. Aleluia. E lá em Êxodo 15:1, fala assim, ó: então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Começaram a cantar, né? Então, assim, olha o carrossel de emoções que o povo de Israel viveu. Estava feliz da vida. Aí depois, nossa, triste, porque viram ali que os egípcios estavam atrás dele. E depois, meu Deus, aleluia, Deus é vivo, Deus, Senhor dos senhores, eita, glória a Deus. Olha isso. Gente, nós não fomos chamados para viver assim. Nós não fomos chamados para viver correspondendo às nossas emoções.
Nós não somos chamados para viver correspondendo às circunstâncias à nossa volta. Se as circunstâncias estão boas, aleluia, glória a Deus, eu confio no meu Senhor. A minha oração é uma lindeza. Agora, quando eu sou provado e tenho uma circunstância ruim, meu nível de confiança no Senhor, ele cai. A minha esperança cai. A minha fé cai. Quem é mesmo meu Deus? Não, eu não lembro mais dos milagres que ele fez. Eu já não lembro mais de onde o Senhor me tirou. Que provação é essa que está acontecendo na minha casa? Eu já não lembro mais o que aconteceu no meu encontro. Eu já não lembro mais que o Senhor me libertou do pecado. Eu já não me lembro mais dos milagres que o Senhor fez na minha vida. Por que na minha casa está acontecendo isso? Gente, nós somos chamados para viver por aquilo que nós acreditamos e não por aquilo que vemos. E isso é fé. Isso é fé, amém? Está lá em Hebreus 11:1. E eu quero ler com vocês 2 Coríntios, do 5, do 7 ao 9. Fala assim, ó. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixamos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Uau! Nós que andamos por fé, nós que andamos por aquilo que nós acreditamos, nós agradamos ao Senhor. E nós somos chamados para viver como Moisés teve aqui a reação. Vocês acham que naquele momento Moisés não viu as mesmas coisas que o povo de Israel? Moisés estava lá. Ele viu os 600 carros de guerra. Ele viu os cavalos. Ele viu os soldados egípcios, milhares de soldados egípcios. Mas olha a resposta de Moisés. Não tenham medo. Fiquem calmos e vejam o que o Senhor vai fazer. O discurso de Moisés não teve nada a ver com as circunstâncias à sua volta. O discurso de Moisés não teve nada a ver com aquilo que ele estava sentindo. Não importa se Moisés estava com medo, não importa o que os olhos de Moisés estavam vendo. O que importava é que ele acreditava no Deus dele. O que importava é que ele acreditava no Senhor dos Senhores, no Senhor dos Exércitos, que ia dar vitória para eles. Aleluia. E, gente, Moisés, eu vou ler de novo a fala de Moisés, porque ele fala assim, ó. Vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Moisés sabia que logo depois ele ia abrir o Mar Vermelho, ele não sabia. Mas, e o que acontece no Mar Vermelho? Eles nunca mais veem aqueles egípcios. Mas olha a fala de Moisés anteriormente. Descrevia exatamente o que ia acontecer depois. Isso é viver por fé. Você declara algo que você nem está vendo ainda. E nós somos chamados a viver por isso. Nós somos chamados a viver por isso porque isso agrada o coração de Deus. Eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, nós queremos agradar o Senhor. Vocês querem agradar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Então você vai viver por fé. Amém? Você vai viver olhando além. Você vai viver olhando além das circunstâncias ao seu redor. Porque isso é possível. E isso é possível com o Espírito Santo. Isso é possível quando você está conectado com Jesus, quando você está cheia do Espírito. Eu queria trazer um testemunho, algo que o Senhor falou comigo. Falou não, uma experiência, né? Foi assim. Eu estava um dia já no meu quarto de noite. Eu não tinha feito devocional. E aí, nesse dia eu estava muito triste. Muito triste, muito triste. Eu tinha recebido uma notícia muito ruim. Então, tipo assim, eu estava igual o povo de Israel. Tava feliz que só. Acordei feliz, alegre. Aí do nada, pã, fiquei triste. Arrasadíssima. E eu nunca tinha ficado daquele jeito. E entrei no quarto já para dormir. E falei assim pro Senhor. Falei bem assim. Senhor, não quero ler a Bíblia. Não quero orar. Tô triste. Cansei. E ó, sou sábio aqui. Não quero ler a Bíblia. Não quero orar. Naquele momento Deus falou bem assim pra mim. Verônica, é tu que se importa com quantas horas tu passa lendo a Bíblia, com quantos versículos tu lê, com quantas horas tu vai ficar aqui orando. Eu me importo com o seu coração. E nesse momento ele tá triste. Eu estou aqui. Gente, eu vi aquilo. Aí eu olhei pro lado, meu lado esquerdo. Agora sim, foi uma visão espiritual, tá? Eu vi o Espírito Santo.
E eu estava me acabando de chorar. Olhei para o Espírito Santo e ele estava chorando muito. Olhei para ele e falei, por que tu tá chorando se tudo vai ficar bem? Olha a audácia da garota. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu tô chorando porque tu tá chorando. Aí eu falei, não, mas não faz sentido. Tipo, tu é Deus, não faz no sentido. Naquele diálogo, meus olhos já pararam de chorar. Quando eu olhei para ele de novo, ele também já não estava mais chorando. Eu sei que eu comecei a rir. Gente, quem me conhece mais de pertinho sabe. Qualquer coisinha eu já estou começando a rir por causa do Espírito Santo. Eu sei que eu comecei a rir. Aí eu falei, não faz eu rir agora, nesse momento. Por favor, não é o momento. O senhor não está vendo a minha situação, o senhor não está vendo o problema. Não faz aí. Eu sei, gente, que eu comecei a rir. Gargalhada. E só eu no meu quarto dando gargalhadas. Gente, loucura. Dando gargalhadas. Eu sei, gente, que eu fui dormir. O problema estava lá. A circunstância era a mesma, mas eu fui dormir com um sorriso daqui até aqui. Gente, é isso que é viver em plenitude. É você ser cheio do Espírito Santo. É você estar realmente andando com o Espírito. Não é que você não vai sentir as suas emoções, porque isso faz parte de quem nós somos. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas você que é cheia do Espírito, você que está realmente conectado com Jesus, você vive além das suas emoções. A resposta das suas ações, o seu nível de confiança ao Senhor, a sua adoração a Ele, a sua devoção a Ele, não é por causa das suas emoções. A sua adoração a Ele até vai ter as suas emoções ali. Mas você adora ao Senhor porque você acredita nele. Você adora ao Senhor porque você tem fé nele. Porque você entendeu que Ele é esse Deus de amor. Que Ele é esse Deus que quer que você faça parte dos planos dele. Que é esse Deus que quer estar o tempo todo com você. Ele é esse Deus que quer ser seu amigo. Amém? Glória a Deus. E abre comigo em Romanos 8, do 6 ao 9. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uau! Nós podemos andar pelo Espírito e assim dominar a nossa natureza humana. É possível você não andar segundo as suas emoções. É possível você dominar a sua natureza humana. É possível você ter domínio sobre a sua ansiedade. É possível você ter domínio sobre essa tristeza que assola o seu coração. Porque você agora está com o Espírito Santo de Deus, porque você agora anda com esse Espírito que é poderoso e tem domínio próprio. Glória a Deus. Aleluia. E, gente, isso agrada o Senhor. E esse é o caminho de vida e paz que nós desejamos. Andar com o Espírito Santo. Andar pelo Espírito. Agora eu queria falar com vocês o terceiro tópico, que é o bom presente. O bom presente. Quem aqui quer um presente de Jesus hoje? Pode levantar a mão. Gente, um presente de Jesus, levanta a mão. Quem quer um presente de Jesus? Aleluia. Isso aí. Pois pronto, é presente, é graça, né? Vão receber. Mas vocês vão precisar desembrulhar ele, glória a Deus. Porque vocês vão precisar viver esse presente. João 14, 27. Para vocês entenderem que presente é esse. Eu lhes deixo, é Jesus falando, tá? Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam nem tenham medo. Uau! Esse
Esse é o nosso presente. Essa é a boa notícia de hoje. Vocês vão sair daqui, não só com um presente, mas vivendo esse presente. Eu acredito que muitos de nós, talvez já até leu esse versículo, pegou esse presente, mas nunca desembrulhou. E eu quero que essa tarde você saia daqui vivendo esse presente. Você vai viver essa plena paz, porque ela é de graça. Ela é um presente de Jesus para nós. E o mundo não pode dar para você. Nenhum caminho que você pode procurar lá no mundo vai te dar essa plena paz. Nenhum caminho vai te dar essa vida e essa paz que o mundo tanto quer. Todo mundo quer viver paz, todo mundo quer viver felicidade, alegria, plenitude. Mas nem todos querem viver pelo Espírito. Nem todos querem viver por fé. Amém? É uma escolha. Viver por fé é uma escolha. Tudo que eu vou falar hoje aqui, você precisa entender que é uma escolha. É uma escolha sua. E não entenda que por vocês me verem aqui em cima hoje, aquela menina ali, pois amém, ela tá ali. Mas entenda que todo dia eu preciso, amém, Espírito Santo. Hoje o domínio sobre a minha natureza humana é sua e não minha. É sua, é você quem domina a minha natureza humana. É você que domina os meus sentimentos. É você que domina os meus pensamentos. Nossa, eu estou muito ansiosa para fazer aquela prova e eu vou dizer, não. Espírito Santo, você tem domínio sobre mim agora. Glória a Deus. E você pode ir como Moisés. Você vai declarar antes mesmo de você ver. Porque é isso que agrada o Senhor. Você não está sendo só positivo. Isso é ser crente de verdade. Você entende isso? Que você usar a sua boca para declarar com fé. Isso é ser crente de verdade. Isso é ser discípulo de verdade de Cristo. É isso que agrada o Senhor. E eu sei que cada um de vocês aqui querem agradar a Cristo. Então vocês não vão só ouvir o que eu estou falando hoje. Vocês vão viver o que eu estou falando hoje. Amém? Não é fácil. Não se enganem que, ai meu Deus, vou viver agora isso. Mas gente, primeiramente, o bom presente, ele vem de graça. Ele está aqui. O Senhor deixa um presente para vocês hoje. Vocês precisam só falar, Senhor, eu aceito esse presente, eu quero viver nesse presente. Eu quero viver essa plena paz e vocês vão viver. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses 2, do 9 ao 11. Colossenses 2, do 9 ao 11. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Fala comigo. Toda a plenitude de Deus. Glória a Deus, está fraco. De novo. Toda a plenitude de Deus. Aleluia. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Foi removido o domínio da sua natureza humana, porque agora vocês estão conectados com Jesus. E Jesus é quem? Jesus é pleno. Jesus, ele vive essa plenitude. No sábado passado, quem estava aqui, a pastora pregou sobre estar conectado com Jesus, estar conectado na videira. Se vocês estão conectados em Jesus, se vocês estão conectados na videira, vocês estão completos, vocês são plenos, porque Jesus é pleno. Glória a Deus, não é difícil viver essa plenitude, não é difícil agradar a Deus. Porque você está com Jesus que é pleno. Porque você está cheio do Espírito Santo, que te ajuda a viver na plenitude, que quando você está chorando, acabado, não quer fazer nada, nem orar, nem levantar a voz, Ele faz você se acabar de rir. Aleluia, gente, é isso. Você pode ver isso, não é só para mim. Não é só para mim. Ai, porque a Branca ali é profeta e nananã. Não, gente, o véu foi rompido, o véu foi rasgado. Você pode falar com Deus como fala face a face com um amigo. Aleluia, essa é a boa notícia. Você pode sair daqui, entrando no seu quarto e falar, Jesus, aquela menina ali, o que ela falou, eu quero viver tudo aquilo, eu escolho viver aquilo. Bote seu joelho no chão, fala, Senhor, eu me rendo. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa crescer, amadurecer espiritualmente. E como que você cresce espiritualmente? Com fé. Com fé, entendendo que você
entendendo que, independente das circunstâncias à sua volta, elas não definem a promessa de Deus para a sua vida. As circunstâncias à sua volta não definem o seu nível de confiança em Deus. As circunstâncias à sua volta não definem a sua adoração a Ele. Não definem a sua esperança, não definem o seu nível de fé, não definem. Glória a Deus. Agora, gente, para fechar, tá cedo, né? Mas é porque o Espírito Santo, ele quer orar. Bem ali embaixo mesmo, ele quer orar. Aleluia. Aleluia, o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Gente, eu tenho um capítulo que eu acho ele incrível. E eu queria que vocês em casa lessem ele completo. Anota bem, Efésios 3. Anota, eu não estou vendo ninguém anotando. Efésios 3. Efésios 3. Quero que vocês leiam em casa, todo. O que eu vou ler agora com vocês é o final. Efésios 3, do 19 ao 21. Efésios 3, do 19 ao 21. Isso. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de Deus e o poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para você compreender, para você às vezes até experimentar. Mas por experimentar esse amor, vocês vão viver essa plenitude de Cristo. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Foi por isso que eu trouxe essa visão de um Deus paterno, essa visão de um Deus que quer estar perto da gente, essa visão de um Deus que é tão bom, tão misericordioso, que mesmo quando eu dou uma lista de limitações, mesmo quando eu dou desculpas e mais desculpas, o Senhor fala: você vai fazer a minha boa e perfeita vontade, porque eu tenho novos planos e estratégias para vencer todas essas limitações e todas essas desculpas que você falou. Esse é o nosso Deus de amor. E você pode experimentar esse amor para viver uma completa plenitude. Aleluia! E nesse versículo fala que o grandioso poder de Deus que atua em nós para realizar coisas infinitamente maiores. Esse grandioso poder de Deus que atua em nós é a fé. Porque lá em Mateus 17:20 fala: mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, uma semente de mostarda, você pode falar: mova-se daqui para lá, e ela se moveria. Nada seria impossível para você. Nada seria impossível se a sua fé fosse pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Então esse grandioso poder que atua, esse grandioso poder de Deus que atua dentro de nós para fazer coisas imaginárias, é a fé dentro de nós. Como que o Senhor vai realizar coisas que você nunca pensou, coisas que você nunca imaginou, se você não tem fé? Você precisa... Vocês estão me ouvindo? Vocês precisam dessa fé dentro de vocês. Vocês precisam olhar com fé para que Deus faça coisas que vocês nem pensaram e nem imaginaram. Verônica, eu não consigo entender porque a situação da minha casa é assim. Eu não consigo entender por que eu não mudo. Eu não consigo entender. Falta fé. Cadê a sua fé? E fé é você declarar quando você não está vendo nada. É você ter convicção de uma coisa que você não viu. É você falar: a minha casa ela é assim, assim e assim. Quando a sua casa é totalmente o oposto. É você acreditar, é você declarar. Essa é a fé que agrada o Senhor. É essa fé que o Senhor quer que você viva. E sabe, muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão e vemos ele crescendo, e vemos ele amadurecendo, e vemos as coisas funcionando, se movendo na vida dele. E às vezes a gente até fica feliz, mas olha, meu Deus, por que eu não cresço? Por que a minha vida não sai do lugar?
o seu irmão está andando em fé, está olhando além, e você que só olha para as suas circunstâncias, que só olha para aquilo que está acontecendo ao seu redor e não deposita o seu olhar em Cristo, você não cresce, você não cresce espiritualmente, você não amadurece. E o seu irmão que está olhando além, que está olhando por fé, que está declarando, ele está crescendo. E ele ainda está agradando ao Senhor. E eu quero que todos nós vivamos essa palavra. Eu quero que todos nós saiamos daqui com a convicção de eu posso ir mais profundo. Talvez você que é até líder, que está aqui me ouvindo, possa falar, eu já sei de tudo isso aí que ela falou. Eu já até decorei os versículos, tudo que ela falou. Mas eu queria te dizer essa tarde aqui tem mais. Tem muito mais. Essa palavra é para todos nós. Todos nós. Essa palavra, inclusive, ela é para mim. E é um sim do Senhor que a gente tem que dar todo dia. Do domínio do Espírito Santo sobre a nossa carne. Do domínio do Espírito Santo sobre o nosso olhar. O nosso olhar para as nossas circunstâncias, para a nossa vida precisa mudar. Ele precisa de ser diferente. Ele precisa ser um olhar de alegria, porque o Senhor é alegre. Ele precisa ser um olhar de esperança, porque é assim que o Senhor quer que eu olhe para as circunstâncias. É assim que o Senhor quer que eu olhe. Ele quer que eu olhe com fé. E se eu quero agradar a Deus, eu vou olhar com fé. Eu vou olhar como talvez ninguém da minha família olhe. Eu vou olhar talvez como ninguém do meu lado olhe. Eu vou ser diferente, mas eu vou agradar o meu Deus, porque eu vou olhar além. Aleluia. Eu quero orar por você.